um método, principalmente se você está começando na consultoria agora. Se você não tem um método, você fica perdida. Você não sabe por onde você começa, você não sabe o passo a passo, você pode comprometer a qualidade, né, desse processo que é tão importante, que é oferecer o teu serviço para a empresa, né? É aquela oportunidade assim que você conseguiu que a empresa te dê atenção. Você conseguiu que a empresa te dê atenção, você não pode desconsiderar essa oportunidade. Você tem que aproveitar essa oportunidade. E de uma maneira profissional, que você transmita credibilidade, que você transmita consistência no teu trabalho, qualidade, que ele possa perceber que você é uma profissional que sabe o que você está falando, que sabe o que você está propondo, e que também esse trabalho você vai realizar respaldado na ética, no nosso código de ética. Tem formas de você fazer isso que não fica pesado, não fica cansativo, não fica parecendo uma aula, entendeu? Porque o ambiente é outro, né? A relação estabelecida ali é outra. Se a empresa ainda não é tua cliente, então você está ainda prospectando a empresa. Ela não é tua cliente, né? Depois que ela é tua cliente, a relação muda, porque ela já tem uma referência do teu trabalho, ela já sabe como você trabalha, qual é a qualidade, enfim, muda a relação. Geralmente para melhor, né? Pelo menos na maioria dos casos muda para melhor. Então, é muito importante que você tenha um método. E esse método, ele precisa começar lá na prospecção mesmo. Como que você vai prospectar empresas? Como você vai elaborar uma proposta? Porque daí se a empresa fala, ok, Ana Silvia, eu gostei da tua proposta de trabalhar com saúde mental, como que você trabalha saúde mental no trabalho, achei bem interessante, né, que é fundamentada na psicodinâmica do trabalho, mas faz uma proposta para a gente. Aí, para você elaborar uma proposta também, é importante que você tenha um método. Por quê? Porque as propostas de serviço, elas têm que ter conteúdos diferentes para serviços diferentes. Por exemplo, quando você apresenta uma proposta de serviço para realizar um diagnóstico organizacional, às vezes em outros serviços também, mas vou dar um exemplo do diagnóstico organizacional. Algo que é bem importante que você inclua na proposta é a questão ética, o seu compromisso ético com o sigilo, com as informações que serão levantadas junto aos trabalhadores daquela empresa e como serão tratadas e cuidadas essas informações. Isso eu faço principalmente no diagnóstico organizacional, e eu vejo que tranquiliza muitas vezes a organização, principalmente se ela ainda não conhece o meu trabalho e veio por meio de referência, por mais que tenha uma ótima referência, a gente precisa, né, facilitar a formação desse vínculo, principalmente do vínculo de confiança. Então, por que não você incluir? Né? Por mais que você diga assim, mas isso é compromisso ético nosso, enquanto psicóloga, todo mundo tem esse compromisso, toda psicóloga tem. Não é óbvio? É óbvio para quem? Talvez seja óbvio para você, para mim, que somos profissionais. Mas talvez para a empresa não, e às vezes você está fazendo contato com uma profissional da empresa que ela tem uma outra formação, e ela não tem obrigação de saber isso. Nós temos, né, como profissionais, a empresa não tem. Então, se você deixa isso claro, tem esse aspecto do vínculo da confiança, dessa relação que vai sendo fortalecida, quando você deixa claro lá, né, as questões éticas na proposta, e também eu percebo que tem um outro aspecto, que não é só
do vínculo de confiança, mas também para a empresa ter clareza que, olha, não adianta perguntar certas coisas para mim que eu não vou falar, porque já está na proposta. Então, ela sabe também com que tipo de profissional ela vai estar lidando. E olha, eu te garanto que nem todas as empresas têm clareza disso. Então, às vezes, a empresa, ou se está te testando, ou se realmente ela não tem clareza. Às vezes, ela pode até perguntar uma coisa ou outra, às vezes pode ser um teste mesmo, né, para testar, para ver o quanto que você realmente é confiável, e faz algumas perguntas que tem um cunho ético, ou então, às vezes, ela não tem mesmo clareza. E aí você precisa ter clareza. Não importa que o outro não tenha, é importante que você tenha. Então, ter um método para elaborar propostas de serviços diferentes e propostas diferentes é importante também. E aí, claro, né, se você fez a proposta, ela foi aprovada, aí você precisa formalizar o contrato de trabalho, de prestação de serviço. Também você precisa ter um método. O que tem que ser incluído nesse contrato, que não pode? Às vezes a empresa tem uma área jurídica que já deixa claro, já elabora um contrato de prestação de serviço, mas tem muitas empresas que não têm, então você precisa estar preparada. E lógico, depois para intervenções, porque não adianta nada, aqui entre nós, né, colega? Não adianta nada você ter todo esse trabalhão para chegar até a empresa, elaborar proposta, vender seu trabalho, ter o seu trabalho aprovado, e daí na hora de você marcar o gol, que é fazer as intervenções, você não tem um método para fazer as intervenções. E mesmo assim, olha, se você falar assim, não, mas eu venho da área clínica, eu já tenho experiência organizacional, tudo bem, mas na consultoria é diferente. Vai por mim. Eu estou falando aí com base na minha trajetória de mais de 21 anos na consultoria.